Olá, meninas! Olá, sejam muito bem-vindas à quarta aula aqui do Esquenta. Se você caiu de paraquedas por aqui nessa quarta aula, não sabe nem o que é o Esquenta, e muito menos quem eu sou, deixa eu começar me apresentando. Eu sou a Bia Abdala, sou professora de patchwork, de costura criativa e de quilting, mas eu ensino a fazer tudo isso de forma fácil e descomplicada. Eu ensino que qualquer pessoa com qualquer máquina de costura que faça costura reta e tenha o controle de velocidade, ou seja, você consiga acelerar e desacelerar, você comande a sua máquina de costura. Se a sua máquina tem essa função de você poder controlar a velocidade, você tem tudo para aprender o quilting fácil comigo e tem tudo para aprender qualquer técnica que eu venha ensinar. Porque eu mostro que não independe da máquina que você tem, é independente. Não importa se a sua máquina é uma máquina mecânica ou eletrônica, se ela é uma máquina doméstica ou industrial, se ela é uma máquina nova ou super antiguinha. Se você tem uma máquina de costura, você tem tudo para começar. E a aula de hoje, o tema da aula de hoje são materiais que facilitam o dia a dia da artesã. Todos os materiais que vão facilitar a sua jornada tanto no quilting, quanto no patchwork, quanto na costura criativa. Então, se você está iniciando, e principalmente para quem está iniciando, sempre fica com aquele medo, né? Ai, será que eu vou ter que investir muito? Será que eu vou ter que comprar muitos acessórios, muitas réguas, muitos pezinhos especiais? Será que eu vou gastar muito dinheiro para aprender a fazer o quilting fácil? Será que eu vou gastar muito dinheiro para conseguir fazer uma peça do início ao fim? Então hoje a gente vai desmistificar um pouquinho isso, porque a minha técnica ela veio para revolucionar o mercado. Aliás, ela já vem revolucionando o mercado desde 2015, que foi quando eu criei a técnica do straight quilting. Se você é novata por aqui e nunca me viu antes falando sobre isso, deixa eu explicar o porquê que eu decidi criar uma técnica nova, sendo que já existia várias técnicas de quilting. Tentei por anos aprender o quilting tradicional, o quilting livre. Por anos eu ouvi de diversas professoras de que eu nunca conseguiria fazer o quilting porque o quilting precisava das duas mãos. E como você já deve ter notado, eu não nasci com as duas mãos. Isso eu não poderia mudar nunca. Então o que eu tinha que mudar era um método de quilting. Eu decidi criar o meu próprio método e foi fazendo as minhas próprias peças, os meus próprios desenhos, as minhas próprias criações. E nessa época eu já dava aula de patchwork, fazia anos. As minhas alunas começaram a pedir que eu ensinasse elas também, porque elas também tinham dificuldades com o quilting tradicional. Eu comecei a perceber que o problema não era a minha mão, o problema não estava em mim, o problema não estava nem na minha máquina. Sim, porque por incrível que possa parecer, lá no começo, quando eu comecei a tentar fazer o quilting da forma tradicional, eu achei que se eu mudasse de máquina, se eu comprasse uma máquina mais moderna, eu ia conseguir quiltar. Só que o problema não era a máquina, o problema era o método. E hoje em dia eu sempre falo isso. Se você já tentou fazer o quilting antes e não obteve sucesso, não desanime, não ache que o mundo acabou, não ache que você não leva jeito, não ache que o problema é sua máquina, nem suas linhas, não. O problema é o método. Existe um método mais fácil, você vai conhecer esse método. Mas hoje a gente não está aqui para falar de quilting, né? A gente está aqui para falar dos materiais, porque eu sei que quem está iniciando já tem tantos gastos, né? Quem está iniciando não tem nada ainda, está começando a ter os primeiros tecidos, começando a comprar uma manta aqui, outra ali, daí ela descobre que existe termocolante, e que existe manta térmica, e que existe manta impermeável, e que existe manta resinada, e que existe manta resinada dos dois lados, e que existe termocolante importado, nacional, definitivo. É um monte de coisa que às vezes ela se perde, não sabe o que é o básico, o que ela de fato precisa. E eu sempre falo que para você começar nesta arte, você tem dois caminhos a seguir. A costura, o patchwork à mão,
ou a máquina. No meu caso, eu ensino o a máquina. Então a gente não vai nem falar do à mão, tá? Mas saiba que também existe essa possibilidade para você, se o seu sonho é aprender a costurar e você não tem uma máquina de costura, existe a possibilidade de você fazer tudo à mão. As japonesas, elas fazem tudo à mão. Tem muita, claro que existem muitas japonesas que fazem a máquina, mas é tradicional no Japão ter o patchwork à mão, a confecção de peças à mão. Você pode ver vários vídeos de artesãs que estão lá fazendo tudo à mão. Então existe sim a possibilidade, mas aqui no caso nós vamos falar da costura criativa, do patchwork, do quilting à máquina. Quando a gente fala dessas 3 técnicas à máquina, a gente precisa de algumas coisinhas para conseguir que o resultado aconteça, para conseguir que a peça se forme. A gente vai precisar primeiro da máquina de costura. Mas como eu disse no início desse vídeo, não importa que máquina você tem. Não importa se a sua máquina é nova, antiga, não importa se ela é industrial, eletrônica, mecânica, doméstica, não importa que tipo de máquina você tem. Para a minha técnica, você consegue fazer com qualquer máquina de costura reta. Qualquer máquina de costura reta, você consegue fazer a minha técnica. A única exigência é que a sua máquina tenha o controle de velocidade. Eu não estou falando de botãozinho para regular a velocidade. Você precisa ter o controle de conseguir acelerar mais rápido ou mais devagar. Sim, existem algumas máquinas, principalmente industriais, que não têm essa função. Então, essas máquinas fica difícil conseguir fazer o quilting usando a minha técnica. Por quê? Porque eu preciso ter o controle da minha máquina. Para minha técnica, eu preciso ter o controle da minha máquina. Eu preciso poder controlar qual vai ser a velocidade que eu vou fazer para determinado tipo de quilting. Tem quiltings que eu posso fazer mais rápido, tem quiltings que eu preciso fazer mais devagar. Então, a única exigência para a minha técnica é que você consiga controlar a velocidade da sua máquina. Então, máquina de costura, já resolvemos o problema. Se você tem uma máquina de costura que você pode controlar a velocidade, mesmo que você não domine ainda, mesmo que quando você vá para a máquina de costura, você pise e ela acelera. Mas se ela tiver o comando do acelerador, de você poder controlar, eu vou te treinar para você conseguir costurar mais devagar ou mais rápido e vou te explicar exatamente qual vai ser o momento que você pode acelerar, qual vai ser o momento que exige que você vá mais devagar para que o seu quilting fique maravilhoso. Afinal de contas, nós não estamos preocupadas com o método e sim com o resultado final que a gente vai ter com a nossa peça, né? Bom, falado isto, um dos materiais que você precisa ter é a máquina de costura, né? Agora, quando a gente está falando de... E você também vai precisar de tecidos, manta, para confeccionar a sua peça. A gente não vai entrar em méritos de tecido, nem em tipos de manta, nada disso agora, porque não é o objetivo dessa aula. Essa aula, o objetivo é te explicar os materiais básicos para facilitar no teu dia a dia. O tecido vai depender da peça que você vai fazer. A manta, o estruturador, vai depender da peça que você vai fazer, porque dependendo da peça que você for fazer, você vai precisar de uma manta térmica ou não. Por exemplo, se você for fazer uma nécessaire que seja uma lancheirinha térmica, você precisa que essa lancheira térmica tenha um material térmico que mantenha o calor ou mantenha o frio. Então, notem que aí o tipo de estrutura que eu vou dar para minha peça é dependendo da peça que eu vou fazer. Então, independente do que você for fazer, primeiro você vai escolher a peça para depois escolher o material que você vai usar, mas você vai precisar sim de uma máquina de costura, de tecidos, de estruturadores e linhas. Isso daí a gente não vai falar hoje sobre tipo de linhas, tipo de manta. Isso daí a gente pode até falar em uma outra aula, mas hoje o objetivo não é esse, tá? Você só sabe que você vai precisar de tecidos. Se você vai costurar, você vai precisar de tecidos, mantas, linhas. Eu estou falando dos outros materiais. O que é dispensável e o que é indispensável. Bom, você vai precisar cortar os teus tecidos. Digamos que você vai fazer uma nécessaire, que você tem um molde lá, que você riscou um molde no tecido e agora você precisa recortar. Você pode recortar com o cortador circular, que é este daqui. Tem vários modelinhos. O meu, inclusive, é pintado de cor-de-rosa, porque originalmente ele era amarelo, mas ele já está
tá precisando de uma nova pintura. Mas você vai precisar de cortador circular, tem vários modelos de cortador circular, e o cortador circular ele é muito parecido com um cortador de pizza. Bia, eu preciso do cortador circular? Não, não é essencial. Você pode cortar seus moldes, seus tecidos com o cortador circular ou com a tesoura. Então, notem, não é indispensável. É importante que você tenha um dos dois. Se você não tem dinheiro para comprar o cortador circular, que não é das coisas mais baratas, tá? Mas se você não tem... E outra coisa, o cortador circular, ele não vive sozinho. A tesoura vive sozinha. Como assim? Se você comprar o cortador circular, você necessariamente vai precisar comprar réguas, para você usar com o cortador circular, e a base de corte, que eu não vou erguer aqui porque a minha é grande. Deixa eu erguer só uma pontinha. Não, vou baixar vocês para vocês verem. A base de corte é essa aqui, ó, tá? A minha é bem grande, então eu não vou erguer ela aqui para vocês verem. Mas, se você optar por comprar o cortador circular, você também tem que comprar a régua e a base de corte, porque eles não vivem sozinhos. A régua vive sozinha, a base de corte vive sozinha, o cortador circular não vive sozinho. Se você usar o cortador circular numa mesa que não seja a base de corte, você vai estragar a lâmina do teu cortador circular. Tá? Então, tenha isso em mente. Se você não tem dinheiro para investir ainda no cortador circular, na régua e na base de corte, você vai investir numa boa tesoura. E daí a tesoura, se você puder. Se você não puder, você não vai usar a sua tesoura para outra coisa. Você vai usar a sua tesoura só para tecido. Então, o mínimo que você precisa ter é uma tesoura para tecido e uma tesoura para as mantas, porque a gente não pode misturar. Tente comprar, inclusive, de cores diferentes. Também uma tesoura escolar. Uma tesoura escolar, não precisa ser bico fino, não precisa ser nada, mas uma tesoura própria para cortar seus moldes. Porque o que você corta papel, você não corta tecido, para não perder a lâmina da sua tesoura. Pode cortar com a mesma tesoura? Pode, mas a sua tesoura vai ficar cega mais rápido e você vai ter que mandar afiar a sua tesoura de tempos em tempos. Então, o ideal é que você tenha pelo menos 3 tesouras. Pode ser uma tesoura pequenininha de papel, mas você precisa ter uma tesoura para cortar seus moldes, uma tesoura para cortar a sua manta e uma tesoura para cortar seus tecidos. Pode ter mais tesouras? Pode. Você pode ter tesourinhas pequenininhas, que são tesourinhas de precisão. Essa daqui, inclusive, é aquela que tem o biquinho dela tortinho, porque ela é ótima para você fazer acabamentos, ela é ótima para você fazer pet aplicação, onde você tem que cortar os moldes com muita precisão. Não dá para cortar com a tesoura grande? Dá, mas é muito mais fácil com a pequenininha. Mas já é um supérfluo. Essencial mesmo, você precisa de uma tesoura bem baratinha para papel, pode ser inclusive aquelas tesourinhas escolares para papel, e uma tesoura que você vai reservar só para as suas mantas, outra só para os teus tecidos. Então, tesoura, cortador circular, réguas e base de corte, nós já falamos. Você vai precisar de alfinetes. Quais são os alfinetes que você vai precisar? Existem aqueles alfinetes bem baratinhos, que são aqueles que têm bolinha colorida na ponta, tem uns até que não tem bolinha, que eu nem. Deixa eu ver se eu tenho. Deixa eu procurar nos meus alfinetes aqui, ó. Tem esses daqui, ó, bem baratinhos. Dá pra ver? Bem baratinhos que você compra em quantidade, assim. Tem esses mais bonitinhos, que tem essa cabecinha chata aqui. Esses daqui são os ideais para patchwork, tá, gente? Tem uma cabecinha chata, por quê? Porque eles não vão ficar toda hora engatando em alguma coisa que você está costurando. Mas o tipo de alfinete que você vai usar indiferente. O alfinete ele serve para segurar os dois tecidos quando você vai costurar. Então você vai alfinetar, aí você pode alinhavar essa peça para daí costurar, ou você pode ir só com ela alfinetada para a máquina de costura costurar. E no lugar do alfinete você também tem a opção dos clips, que são muito legais, principalmente se você faz trabalhos com sintético. Eu não gosto de sintético, mas eu sei que muitas de vocês gostam. E sintético você não usa alfinete, você usa clipezinho. Isso daqui é essencial? Não, mas facilita a vida. Isso daqui é essencial? É. O que é o essencial? O alfinete.
O ímã aqui para guardar os alfinetes não é essencial. Mas olha como facilita a nossa vida. Vou até abaixar vocês aqui para vocês verem de novo. Você tá lá costurando, tá tudo jogado lá. Nem abaixei vocês muito bem, né? Tá tudo jogado lá. Vocês vêm com o negocinho de imã de vocês e juntam todos os alfinetinhos. No final do dia, fica tudo grudadinho ali. No final do dia, você simplesmente, antes de varrer o seu chão, você vai lá e checa se não cai nenhum alfinetinho no chão. É supérfluo, gente, é supérfluo, mas facilita a nossa vida ter um imãzinho. Dá para adaptar? Dá, porque isso daqui não é uma coisa essencial para você viver. Mas depois que você tem, você não quer mais abrir mão dele. Para o quilting, o que a gente precisa? Alfinetes de gancho. Precisa ser o alfinete torto, Bia. Esse daqui é o alfinete torto. Deixa eu ver se eu acho um bem torto aqui. Eu tenho vários deles, mas... Precisa ser o torto? Não, não precisa ser o torto. Pode ser o alfinete reto. Esse torto ele é próprio para o quilting. Ele é um pouquinho mais caro do que o alfinete de quilting, do que o alfinete de gancho normal. Não é um alfinete barato, mas você precisa desse alfinete para quiltar. Por que eu não posso usar este alfinete para quiltar? Porque quando você está quiltando, independente de qual técnica você esteja usando, você vai acabar, se for este alfinete aqui, você vai acabar se machucando, vai se alfinetar, vai se cortar, pode sangrar, pode inclusive manchar o seu tecido, então você não quer. Então esse é um investimento que vale a pena você ter, alfinetes de gancho, porque vai facilitar muito a sua vida. Você precisa de algo para desvirar as suas peças. Volta e meia a gente vai fazer uma peça que ela é desvirada. Bia, precisa ser este aparelhinho aqui que já tem esse ganchinho na ponta? Não. Você pode usar uma agulha de tricô, você pode usar... Eu não gosto de usar ponta de tesoura, tá? Mas pode, se você for bem cuidadosa, de preferência tesoura que não tenha o bico pontudo, uma tesoura de bico arredondado, para ajudar a desvirar aquelas quinas. Quando você vai desvirar a peça, tem aquelas quinas, então a própria agulha de tricô, se você usar uma agulha muito fininha, use aquelas mais grossas, que tem a ponta mais arredondada, porque se você tiver algo que seja muito pontudo, se você for desvirar, pode rasgar a tua peça. Mas isso daqui auxilia bastante a gente na hora de desvirar a peça. É indispensável? Não é. Não é indispensável. Você consegue fazer gambiarrazinhas, consegue desvirar a peça e ir lá com uma pontinha de lápis. Não aconselho ponta de caneta, porque às vezes a tinta vaza e daí estraga a peça, mas uma ponta de lápis dá para você ir desvirando aos pouquinhos. Dá para você pegar um palitinho de churrasco, aqueles que não tem uma ponta muito pontudinha, ou mesmo cortar a pontinha e tentar desvirar. Não pode ser nada muito pontudo, mas dá para você adaptar com várias coisinhas que a gente tem em casa. Dá para adaptar, mas você precisa ter alguma coisa para... Grudou no meu botão, no meu negócio de imã. Você precisa ter alguma coisa justamente para você poder desvirar uma alça, desvirar um cantinho, fazer um acabamento perfeito. Aqui tem outros modelinhos de alfinete, mas alfinete, tanto faz. Aqui eu tenho outros modelinhos de clips, porque quando a gente vai fazer uma peça que tem muitas camadas, essa aberturinha aqui, ó, do clips é pequena demais, ó. Então eu venho com esse clips maior, porque ele abre muito mais. Então eu consigo prender mais camadas. Mas isso aqui é supérfluo, porque quando eu não tinha os clips, quando eu não tinha meus clipes, principalmente os meus grandes, eu usava grampo de roupa. Então a gente consegue, muitas coisas a gente consegue adaptar. Isso daqui não é muito parecido com grampo de roupa, gente? Presta atenção nisso daqui. É muito parecido com grampo de roupa, ó. Ele tem um movimento igualzinho do grampo de roupa. Então, sim, você pode adaptar enquanto você não tem ainda dinheiro, ou não tem condições, ou na tua cidade não tem, você não encontra, não sabe onde comprar na internet, ou não quer comprar, usa grampo de roupa, funciona igualzinho. Resolve igualzinho. Isso daqui eu falo que é indispensável. Esse daqui é um bonitinho, sofisticadinho, mas tem os mais simplesinhos que os meus não estão aqui agora. Mas eu tenho outros simplesinhos, inclusive vem com a nossa máquina de costura, vem um desmanchador de costura. Quase todas as máquinas de costura têm um desmanchador de costura.
desmanchador de costura ou abridor de casa. Isso daqui facilita muito a vida de todo mundo que está iniciando, porque se acontecer algum errinho, é fácil de desmanchar o ponto com isto. Isto daqui também, o meu é cor de rosinha, mas pode ser qualquer pinça, não precisa ser nem a pinça com o bico torto. Eu tenho inclusive as duas, a do bico torto e reto. Isso daqui auxilia bastante a gente. Tanto quando a gente está costurando e a gente precisa dar uma seguradinha na máquina de costura, você vai me ver muito usando isso, pescar a linha. Para pescar a linha da bobina, a gente pesca bastante com a pinça. Então, ter uma pinça aí perto da sua máquina de costura é muito legal, porque ela te auxilia bastante e é super baratinho, né? Essas tesourinhas aqui eu também acho legal, não é indispensável, mas eu gosto bastante de ter ela. Ela normalmente fica, essa minha fica aqui logo embaixo aqui da minha máquina. Então, precisou fazer algum arremate, alguma coisinha, em vez de eu cortar com o cortador automático da minha máquina de costura, eu puxo o fio e corto com isso daqui. É uma tesourinha de precisão, não é muito cara, é fácil de ter, auxilia bastante. Se você não tiver réguas, a fita métrica resolve bastante. O que eu aconselho você? Quando você for comprar uma fita métrica, e fita métrica não é eterna, porque conforme você vai usando, às vezes ela vai se deformando um pouco e perdendo a medida. Então, se você vê que tua fita métrica está muito gasta, está muito ressecada, está muito desengonçada, troque, compre. Não é caro uma fita métrica, mas toda vez que você for comprar uma fita métrica, procure uma fita métrica que tem centímetros de um lado e esse número grandão do outro. Esse número grandão aqui são as polegadas. Por quê? Porque você está entrando nesse mundo mágico do patchwork, e no patchwork tem muitos trabalhos que são com polegadas. Então, sim, procure a fita métrica que tem de um lado centímetro, do outro lado polegada, porque vai te facilitar muito no dia a dia, porque você consegue fazer moldes. Se você não tem a base de corte, você pode fazer moldes, riscar os moldes certinho ali, desenha um molde no tecido e daí você pode ir lá cortar com a sua tesourinha exatamente onde você riscou a sua peça. Então, isto daqui eu acho indispensável, você ter uma fita métrica que tem um lado centímetro, outro polegada. Menos de 10 reais você compra uma fita métrica dessa, bem menos de 10 reais, tá? Não sei, se você procurar aí, você encontra por bem menos de 10 reais uma fita métrica. E vale a pena porque é um investimento muito bom. Quando eu falei de moldes, de riscar em tecido, daí a gente tem as canetinhas, eu só separei essa aqui. Tem várias marcas de canetinhas que são canetinhas temporárias. Esta daqui é uma canetinha própria para patchwork, é da Círculo, inclusive, eu achei que era importada, mas é nacional. Ela é uma canetinha que ela apaga com o calor do ferro. Então eu passo, será que essa é com o calor do ferro ou com o calor ou com borrifando água? Não sei. Essas canetinhas existem em vários modelos. Existem algumas que apagam com o calor do ferro. Tem umas que só apagam quando a gente borrifa água. Tem umas que só apagam quando você deixar ela ali, desenhou, ela já vai apagando com o calor do ar. Se tiver um ambiente muito quente, ela se apaga sozinha. Então, essas canetinhas elas servem para a gente fazer um risco no tecido temporariamente, que depois a gente vai ou costurar por cima, ou depois a gente vai cortar em cima daquele risco. Servem para isso, porque ela é própria para esse tipo de trabalho. Não é indispensável, tá? Eu, para as minhas alunas, eu ensino materiais alternativos e mais baratos que fazem o mesmo efeito. Dá mais trabalho, porque depois você tem que lavar, mas fazem o mesmo efeito. Isso daqui é uma frescurinha também, que todo mundo, quando eu mostrei, todo mundo achou que era canetinha também. É uma caneta, mas é uma caneta cola, uma cola caneta, tá até suja aqui mesmo. Ó, ela é uma cola que você vai rodando e a cola vai aumentando, ou você vai diminuindo a cola. E é para quando é uma cola para tecido, é uma cola como se fosse uma cola bastão para tecido. Você compra com refilzinho, é importado, não tem muito quanto é lugar, muitos lugares, mas ela é ótima para quem faz muito trabalho artístico, que você precisa fazer uma virada da agulha, alguma técnica específica que você precisa que o material fique bem firme. Outra coisa legal, que é mais ou menos o mesmo princípio, é isso daqui, ó. É uma bisnaguinha onde eu pus a minha cola de tecido dentro, mas ela tem essa pontinha bem fininha. Então, quando eu for pingar ali, pinguei na minha mão.
Quando eu for ali, eu vou pôr só uma gotinha de cola no... Agora eu fiquei com a minha mão com cola aqui, gente. Você põe uma gotinha de cola, por exemplo, para fazer um acabamento em viés, quando você não quer alfinetar, quando você não quer alinhavar, você só precisa fazer um pinguinho de cola ali. Não vai comprometer a agulha da tua máquina, não vai comprometer nada. Facilita bastante, totalmente supérfluo. Só para quando você faz. No meu caso, eu ensino muitas técnicas artísticas que precisam de cola. Então, para mim, funciona, mas para você no seu dia a dia provavelmente seja supérfluo. Uma coisa que eu acho muito legal é isso daqui, ó. Não precisa ser exatamente esse, tá? Pode ser algo diferente, pode ser algo parecido, mas você ter um levantador de costura, não sei nem como que é o nome disso, mas ó, você põe a linha aqui, cadê minha linha? Você põe a linha aqui, e daí você vai vir com a linha, passar por aqui, e daí ir para a máquina. Por quê? Porque quando a gente usa esses cones maiores, não cabe na nossa máquina de costura, para o cone não ficar dançando, e se eu deixar ele só do ladinho da minha máquina, ela vai ficar engatando na máquina. Eu preciso que ele esteja mais alto do que a máquina, para daí entrar no engate da máquina e conseguir fazer o trajeto facilmente. Então, esses suportezinhos aqui são muito legais, mas na semana de Quilting Fácil eu vou ensinar uma gambiarra que você pode fazer para ter o mesmo efeito que esse suporte de linha aí, com um clips, com um alfinete de gancho, com algo que você consegue adaptar aí com as coisas que você tem aí na sua casa para fazer o mesmo efeito. Claro que é um negócio temporário, mas que vai quebrar um baita galho para você, vai te ajudar muito aí no seu dia a dia para fazer essas costurinhas nossas sem precisar gastar muito logo de cara, porque no começo a gente só quer saber de gastar com tecido, né? Quanto mais a gente puder economizar no resto para poder usar nos tecidos, melhor ainda. E é isso que você vai aprender comigo, gente, a usar os teus tecidos na íntegra, fazer trabalhos com retalhinhos de tecidos, peças maravilhosas, conseguir fazer peças tão incríveis que todo mundo vai querer saber aonde você comprou as peças. Gente, o principal, as coisas principais que você precisa ter, a gente falou aqui hoje. Na verdade, para você fazer uma boa costura, você precisa de uma máquina de costura, qualquer máquina, você precisa de tecidos, você precisa de linhas, você precisa de mantas e principalmente você precisa de uma boa professora, uma boa técnica que vá facilitar o seu dia a dia. Com uma boa professora, você consegue perceber que todos aqueles acessórios caros que todo mundo gosta de te empurrar, na verdade, eles são supérfluos e dá para a gente adaptar. Como o clips, eu sei que a gente quer, a gente acha bonitinho, toda artesã que faz um videozinho no YouTube tem, todo mundo que aparece no Instagram tem, eu também quero ter um clips. Mas se você não tem esse clips ainda, você consegue fazer costura sem ele. Se você não tem a base de corte ainda, você consegue fazer costura sem ela. Se você não tem o levantador de fio, você consegue fazer costura sem ele. Você consegue fazer sem cortador circular, sem cortador, sem réguas, sem pezinhos especiais para o quilting, sem luvas, sem spray, sem... Olha, tudo isso é o comércio querendo te vender coisas. Você consegue sim fazer as tuas peças ficarem lindas, únicas e exclusivas com o básico que talvez você já até tenha aí na sua casa. Você só precisa entender que uma tesoura tem que ser separada. A tesoura de costura é separada da tesoura de manta, que é separada da tesoura de papel. Se você não tiver condição de ter 3 tesouras boas e separar para cada tipo de material, você tem que ter consciência de que essa tesoura vai ficar gasta e de tempos em tempos você vai ter que mandar afiar num afiador profissional. Às vezes sai mais barato você ter 3 tesouras boas do que você estar sempre afiando as suas tesouras. Então, são esses tipos de dica que eu gosto de dar. Não é nem dicas, são conhecimentos que eu gosto de passar para vocês que estão participando da Semana do Esquenta, que provavelmente vão se tornar minhas alunas, para já começarem tudo da maneira mais simples, mais descomplicada. Não precisa complicar o que a gente pode simplificar. Gente, a aula de amanhã, ela é imperdível.
Amanhã a gente vai falar um motivo que eu sempre falo para as minhas alunas testarem na máquina antes de irem para a peça. Eu sei que tem um monte de gente que fala o contrário. Ah, você não fica anos testando um pedacinho de tecido, fica testando. Não, vai direto para a peça. Você não vai direto para a peça. Você não sai andando numa Mercedes se você não sabe dirigir. Você não sai dirigindo um carro caro se você está aprendendo a dirigir. Por que vocês acham que na autoescola põe aqueles carros bem simplesinhos para a gente dirigir? Porque se por um acaso a gente bater o carro, a autoescola vai ser responsável, ela vai ter que repor aquele carro, vai ter que fazer o conserto daquele carro. Então, eles não vão pôr um carro caro para a gente treinar. Por que você acha que você vai treinar o seu quilting, a sua costura, nos seus melhores tecidos? Por que você acha que você vai treinar uma coisa que você não aprendeu ainda na sua melhor peça de patchwork? Não, isso não existe, tá? A gente treina sempre numa amostra antes. A gente treina sempre tudo numa amostra antes, e é sobre isso que nós vamos falar amanhã. E eu sei que a gente vai bater de frente com muita gente famosinha aí que fala que a gente tem que treinar logo direto nas nossas melhores peças. Mas se você não quer se frustrar e estragar os seus melhores tecidos e os seus melhores trabalhos de patchwork, fazendo um quilting horroroso, porque você ainda não domina a técnica, vem comigo para a aula de amanhã, porque a aula de amanhã vai ser libertadora para você. Você vai perceber que o problema não estava em você, o problema estava no método. Venha comigo que você vai se divertir muito na aula de amanhã e nós vamos desmistificar todos esses tabus que colocaram aí na sua cabeça em relação ao quilting. A aula de amanhã a gente vai falar a importância de você testar um quilting, testar uma costura, testar a sua máquina de costura antes de ir lá fazer o seu projeto, antes de fazer a sua encomenda, antes de fazer algum pedido, algum presente para alguma amiga tua. Primeiro você vai fazer um teste. Vou te explicar o porquê. E também eu vou te explicar por que o ferro de passar roupa é o nosso maior aliado. A aula de amanhã está imperdível e eu espero você.